criança de apenas 3 anos, um final de semana na casa do pai, e poucos dias depois, uma morte que inicialmente foi apresentada como um possível afogamento. Mas os exames periciais levantaram uma realidade completamente diferente. O nome dessa criança era Gustavo Veloso Feitosa. Ele tinha apenas 3 anos e hoje o pai e a madrasta estão presos preventivamente e suspeitos de envolvimento na morte do menino. Mas o que realmente aconteceu dentro daquela casa? Porque a primeira versão apresentada às autoridades não coincide com o que a perícia encontrou? E uma pergunta ainda mais difícil: havia sinais anteriores de que aquela criança estava em perigo? Eu sou a Andy Corrêa e no vídeo de hoje nós vamos reconstruir passo a passo o caso Gustavo Feitosa. Mas faço aqui uma ressalva muito importante. Este caso ainda está sendo investigado. Tudo aquilo que apresentarmos como suspeita será tratado como suspeita. Acusações não são condenações e a responsabilidade criminal só pode ser definida pela justiça. Hoje, vamos separar os fatos das versões e entender o que já se sabe e, principalmente, aquilo que ainda precisa ser esclarecido. Antes de começarmos, se você trabalha com internet, divulgação ou vendas e sente que está postando e não consegue alcançar as pessoas certas, quero apresentar uma ferramenta que pode ajudar nesse processo. É a IA Divulgadora. Ela foi criada para auxiliar na divulgação de produtos, serviços e negócios utilizando inteligência artificial. Se você quer conhecer, o link está na descrição desse vídeo. Agora, vamos voltar ao caso. Gustavo Veloso Feitosa tinha apenas 3 anos. Uma idade em que uma criança deveria estar preocupada com coisas simples: brincar, assistir desenhos, aprender novas palavras, receber carinho e confiar nos adultos que deveriam protegê-la. Mas em agosto de 2026, o nome de Gustavo passou a ocupar as manchetes de diversos veículos de comunicação. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, Gustavo estava passando o final de semana na casa em Palmas, no Tocantins. Na segunda-feira, dia 3 de agosto, a criança foi encontrada sem vida. O pai comunicou a morte às autoridades. Segundo a Secretaria da Segurança Pública Tocantins, ele teria relatado inicialmente uma situação relacionada a afogamento, mas a investigação começaria a revelar elementos que mudariam completamente o rumo do caso. E foi justamente a perícia que passou a desempenhar um papel fundamental nessa história. Quando uma criança morre de maneira inesperada, especialmente dentro de uma residência, uma das primeiras tarefas da investigação é tentar reconstruir exatamente o que aconteceu. Onde a criança estava, quem estava com ela, qual foi o último momento em que ela foi vista com vida, o que aconteceu imediatamente antes da morte e, principalmente, qual foi a causa da morte. No caso de Gustavo, a primeira versão divulgada envolvia um possível afogamento. O pai teria comunicado a morte e apresentado essa versão às autoridades. Mas havia uma questão fundamental: o corpo da criança precisava responder à história contada. Foi aí que os exames do Instituto Médico Legal se tornaram decisivos. O laudo apontou que Gustavo apresentava múltiplas lesões. Segundo as informações divulgadas pela investigação, essas lesões não eram compatíveis com uma simples morte por afogamento. E daquele momento, o caso deixou de ser tratado apenas como uma possível fatalidade. A polícia passou a investigar uma possível morte provocada por violência. E as perguntas começaram a aumentar. O Instituto Médico Legal encontrou sinais de múltiplas agressões no corpinho de Gustavo. As autoridades também divulgaram informações sobre lesões compatíveis com violência S. É importante dizer que não vamos detalhar graficamente essas lesões. Não é necessário. Gustavo não precisa ser exposto novamente para que a sua história seja contada. O que importa
para entendermos a investigação é que a perícia teria encontrado evidências que levaram os investigadores a descartar a hipótese de uma morte simplesmente acidental. Segundo o delegado responsável pelo caso, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de que a cena poderia ter sido alterada para simular um afogamento. O delegado Eduardo Menezes afirmou publicamente que o pai teria tentado simular um afogamento após a morte do menino, e essa é uma alegação da investigação e não uma condenação judicial. A defesa do pai nega as acusações, e essa diferença precisa ser respeitada. Em um caso criminal, existe uma diferença enorme entre a polícia acredita que aconteceu e a justiça provou que aconteceu. Essa diferença é fundamental, mas o laudo pericial mudou completamente o caminho da investigação. Enquanto os investigadores tentavam entender o que aconteceu dentro daquela casa, outro elemento começou a chamar a atenção: o passado da relação entre os pais de Gustavo. Antes da morte de Gustavo, o relacionamento entre os pais já havia sido marcado por conflitos. Em 2023, Sabrina Feitosa, mãe de Gustavo, denunciou o então companheiro Igor Gustavo Veloso de Souza por ameaças. Naquele período, segundo registros divulgados pela imprensa, ela conseguiu uma medida protetiva. Igor também apresentou uma denúncia contra Sabrina, alegando ter sido ameaçado. Ou seja, já existia um histórico de conflito entre os adultos. Mas precisamos ter cuidado. Um histórico de conflito não prova, sozinho, que alguém tenha cometido um crime contra uma criança. Ele é um elemento que pode ser considerado pelos investigadores dentro de um contexto maior. E esse contexto ganhou ainda mais importância depois da morte de Gustavo, porque começaram a surgir relatos de que a criança teria demonstrado medo de ir para a casa do pai. Segundo reportagens publicadas após a morte, a mãe teria inclusive gravado Gustavo chorando e dizendo que o pai batia nele, e por isso ele não queria ir para a casa do pai. Esse material passou a fazer parte da repercussão do caso. E aqui surge uma das perguntas mais dolorosas de toda essa história. Será que Gustavo estava tentando pedir ajuda? Nós nunca podemos afirmar apenas com um relato tudo o que aconteceu. Mas quando uma criança pequena demonstra medo de um adulto, isso precisa ser levado a sério. E é justamente isso que a investigação agora precisa esclarecer. Na madrugada de quinta-feira, dia 6 de agosto, o pai de Gustavo e a madrasta, Kathleen Moreira, foram presos. Segundo as informações divulgadas pela imprensa, os dois estavam escondidos na casa de um amigo do advogado quando foram localizados. A Polícia Civil passou a investigar a participação dos dois na morte da criança. Os dois negam as acusações. A prisão preventiva não significa condenação. Significa que a justiça entendeu naquele momento que estavam presentes fundamentos para mantê-los presos enquanto a investigação e o processo avançam. O caso passou a ser investigado inicialmente sob suspeitas relacionadas a homicídio e tortura. Outros possíveis crimes que podem ser esclarecidos ou modificados conforme o avanço das provas. E existe uma questão importante: qual teria sido a participação de cada um? Essa resposta ainda depende das provas. Quando olhamos para tudo que foi divulgado até agora, algumas perguntas permanecem. Primeira, o que realmente aconteceu nas horas que antecederam a morte de Gustavo? Segunda, quem estava com ele e em quais momentos? Terceira, por que a primeira versão apresentada teria sido de um afogamento? E quarta, quando exatamente aconteceram as lesões identificadas pela perícia? Quinta, a criança já apresentava sinais anteriores de violência? Sexta, existem outras pessoas que possam ter informações importantes para a investigação? E talvez a pergunta mais difícil: alguém poderia ter percebido antes que Gustavo estava em perigo? São perguntas que precisam ser respondidas com provas, não com comentários de internet, não com julgamentos nas redes sociais e não com conclusões precipitadas.
A investigação precisa reunir depoimentos, perícias, registros, mensagens, imagens, exames e todos os outros elementos capazes de reconstruir os últimos momentos da vida daquela criança. O caso ainda está longe de terminar. A polícia precisa concluir as diligências. Novos laudos podem surgir. Testemunhas podem ser ouvidas. A defesa poderá apresentar sua versão. O Ministério Público poderá analisar as provas e decidir os próximos passos. E, posteriormente, a Justiça terá a responsabilidade de avaliar tudo isso. É importante lembrar, prisão preventiva não é sentença. O pai e a madrasta são investigados e suspeitos. A verdade jurídica será estabelecida através do processo. Mas, independentemente do resultado final da investigação, uma coisa já não pode ser mudada. Gustavo perdeu a vida. Uma criança de 3 anos não voltou para casa. E uma família ficou marcada para sempre essa tragédia. E agora eu quero deixar a minha reflexão sobre esse caso. Quando uma criança morre, nós tendemos a procurar imediatamente um culpado. Compreensível. A indignação vem, a tristeza vem, mas existe algo que precisa vir antes de qualquer julgamento. A verdade. Gustavo tinha apenas 3 anos. Ele não tinha condições de se proteger sozinho. Ele dependia dos adultos. E justamente por isso, uma criança demonstra medo, fala que está sendo machucada ou apresenta algum comportamento diferente, os adultos precisam prestar atenção. Não podemos simplesmente pensar, é coisa de criança, ela está inventando, ela não sabe o que está falando. Crianças pequenas podem não conseguir explicar tudo, mas podem tentar comunicar que alguma coisa está errada. E talvez uma das maiores lições desse caso seja justamente essa. Quando uma criança pede ajuda, precisamos ouvir. Hoje, Gustavo não pode mais falar, mas a investigação precisa falar por ele. As provas precisam falar por ele. E a justiça precisa buscar a verdade por ele. O caso Gustavo Feitosa ainda está em andamento e nós vamos acompanhar as próximas etapas dessa investigação. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários uma mensagem de respeito à memória de Gustavo. Não precisamos transformar a dor dessa criança em espetáculo. Precisamos lembrar que por trás de cada manchete existia uma vida, nesse caso, uma vidinha, uma criança, um menino de apenas 3 anos. Eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de vídeos sobre crimes reais, desaparecimentos e casos misteriosos, inscreva-se no canal e ative as notificações. E compartilhe este vídeo, porque informação responsável também pode ajudar a chamar a atenção para sinais de violência a crianças. Antes de você ir, eu também quero deixar uma dica para quem sempre teve vontade de ter inglês, acha que é difícil ou que não consegue começar. Eu tenho o Inglês com Andy, um curso pensado para quem quer aprender inglês de forma simples e prática. O link também está na descrição. Agora eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. A memória de Gustavo nunca seja esquecida. Meus sentimentos à família. Até o próximo encontro.